Então, muito boa noite para você que veio acompanhar mais esse episódio do Saindo do Quadrado. É esse podcast que a gente quer discutir nossa cidade, os desafios do Distrito Federal. A gente já entrevistou os pré-candidatos ao GDF antes das eleições, na verdade os candidatos também, né? E agora a gente está muito feliz porque a gente está entrevistando os candidatos eleitos. A gente já teve vários deputados, né, federais e distritais que passaram por essa bancada. E hoje a gente está com nada mais, nada menos, com o estreante da CLDF, Gabriel Magno. Seja muito bem-vindo, deputado. Deputado eleito agora, hein? Rafael, boa noite a todo mundo que está assistindo. Valeu, prazer, Vinícius, Lud. Vamos bater uma bola aí. Você chega chegando que a gente veio quente. A gente dá uma introdução para vocês, a gente começa lento, mas depois a gente vai para cima. E para ir para cima, a gente chamou os melhores. À minha esquerda, pelo menos na bancada, está aqui Ludmila Brasil, secretária LGBT do PTDF. Olá, Lud. Boa noite, Rafa. Eu achei um desafio esse, pelo menos da bancada. Vamos ver quem radicaliza mais nesse processo aqui. Eu tendo a apostar na juventude, então acho que eu saio na frente. Ó, eu acho que eu tenho entradas aqui, tá? Mas tem juventude aqui também. Vamos lá. E chamei também Sérgio Vinícius, que é nosso jornalista, militante também de tantas lutas e que também acompanha de perto a política do DF, né, Serginho? Boa noite, Rafa. Boa noite, Gabriel, Lud. Um prazer estar aqui com vocês. Tento acompanhar de pertinho, é meio difícil no dia a dia, mas a gente tenta sempre estar de olho, principalmente no nosso campo progressista aqui. É um desafio, eu sempre falo aqui no Saindo do Quadrado que a gente acompanha muito a política nacional, a guerra na Ucrânia, no Afeganistão, e fala pouco do DF. Isso é uma autocrítica que eu me imponho todo dia. Não, gente, vamos lembrar do DF, vamos falar do contrato de ônibus tá ruim e tal. Então a gente aqui também está aproveitando para falar mais do DF e contar com o deputado estadual eleito é fundamental para isso. A gente, como eu disse, a gente começa mais lento e tal, a gente quer saber da história de Gabriel Magno. De onde veio, onde se cunhou essa nova liderança aí do PTDF. Me fala, Gabriel, você não é de Brasília, né? Não, Rafa, a gente até, né, vamos conversar na história aqui, tem uma parte da história que a gente se trombou, né, nas lutas. Certeza. Mas eu sou de Belo Horizonte, sou de Minas, minha família toda de Minas, da Zona da Mata, de Ubar, mas eu nasci em BH e vim para Brasília em 94, porque meu pai era sindicalista bancário e naquela época ele já ficava muito tempo aqui em Brasília, então ficava metade da semana em Brasília, metade da semana em Belo Horizonte. Aí teve uma hora que minha mãe não aguentou mais, falou assim, ou nós vamos para Brasília atrás do seu pai ou não vai dar certo. Então nós viemos para cá e em 94 eu tinha 8 anos, né? Então também vim cedo e aqui comecei ainda no ensino fundamental, estudar, fiz a Universidade de Brasília em 2004, entrei na UNB, foi quando eu entrei mais também na vida política, né? Aqui no Distrito Federal, onde eu me engajei no movimento estudantil. Em 2005 me filiei ao PT, 2005 foi o ano, né, da crise do mensalão, então eu tinha em casa muito dessa referência do meu pai, né, militante do PT, mas já nessa época já um pouquinho distante, e diante daquela crise foi quando eu falei, não, acho que eu preciso me filiar ao partido, é importante, sendo muito atacado. Aí comecei a me organizar o Partido dos Trabalhadores aqui, e também a partir disso me engajei mais no movimento estudantil. Eu tinha feito um pouco de movimento estudantil no ensino médio, mas muito, muito desorganizadamente ainda, no Grêmio. Na universidade eu já estava um pouco no centro acadêmico, mas ainda também não muito envolvido nas questões mais gerais da política. E aí em 2005, quando eu tomo a decisão de filiar ao PT, a gente também passo a me envolver mais. E aí em 2006, a gente disputa a eleição para o Diretório Central dos Estudantes, uma chapa com muita unidade na esquerda naquela época. A gente ganha a eleição e constrói a gestão para todos do DCE da UNB. Não foi minha primeira eleição, porque já tinha tido a eleição do centro acadêmico e tal, mas foi a primeira eleição talvez mais geral. E era o CAFIS, né? Você fazia física. Fazia física, estudante de física, era do CAFIS. E era talvez um dos únicos, assim, na história recente, um dos primeiros da física, depois da reabertura do DCE da UNB, a voltar para o Diretório Central. Apesar de que a física e a matemática tem muita história na militância, né? Acho que Lenin, Trotsky eram também dessa época. Não sabia não. Mas, enfim, então a gente constrói aquela gestão de 2006. Foi uma gestão, hoje, olhando, quando a gente faz uma perspectiva, foi muito importante, porque foi uma das primeiras gestões de Diretório Central do Estudante do Brasil
naquela época, em 2006, nós estávamos vivendo no país um debate nas universidades, da expansão das universidades, né? Era o debate do Reúne, era o debate depois, alguns anos depois, do Novo Enem, né? E tinha uma disputa muito grande no movimento estudantil brasileiro, da esquerda em geral, sobre aquele momento. E no movimento estudantil, no movimento de juventude, ainda tinha uma opinião muito hegemônica, de ter uma opinião contrária ao processo do Reúne, né? Do próprio ProUni, né, que começou primeiro, mas tinha uma hegemonia dessa opinião, e nós fomos um dos primeiros diretórios centrais dos estudantes, primeira gestão, a publicamente tomar uma posição em defesa do Reúne, né, do processo de expansão das universidades, do processo que foi muito importante, né? O Reúne aqui no Distrito Federal foi responsável depois, hoje, pelos os campos do Gama, Planaltina e Ceilândia. Não, no BIA quase dobrou de tamanho, quase né? dobrou de tamanho. E conseguiu entrar na cidade. E hoje nós estamos vivendo um processo, né? Talvez assim, quando a gente olha a perspectiva, um ataque muito violento, né? Às universidades, com muita dificuldade, de diminuição de novo desse tamanho. Então, eu tenho hoje, quando a gente olha para trás, muito orgulho daquele processo que nós conseguimos construir. Não foi fácil, foi muito difícil. Então, eu começo ali, né? Então, depois dessa gestão, a gente, já militando no PT, eu assumo a Secretaria de Juventude do PT, né, aqui do Distrito Federal. Foi que ano isso? Foi 2007 ou 2008, agora eu não vou precisar. Bem na época do Fora Arruda. Exatamente, porque aí em 2009 eu já era o secretário, aí explodiu, né, o movimento Fora Arruda, que também foi um outro movimento importante na cidade, muita mobilização, muito protagonismo da juventude do PT, da juventude de maneira geral, mas naquele ano ainda a juventude do PT ainda, né, tinha muita hegemonia no movimento de juventude, foi um movimento muito importante. Não só, eu lembro bem do ato que nós fizemos na esplanada dos ministérios, né, da cavalaria, né, aquela guerra que teve em frente o Buriti. Não, depois de 16 dias ocupando a CLDF. Depois de uma ocupação grande, dias, né? A Câmara ainda era lá na final da Zanorte, né? Secretaria de Agricultura agora, né? Na época era o prédio construído, né, que não estava... o prédio, eu estava construindo o prédio novo da Câmara, então ela ainda funcionava lá na Zanorte nessa época, a gente ocupou lá mais de 2 semanas. Eu lembro até de uma história que a saída da ocupação, né, foi com a polícia tirando, né, a gente do prédio e arremessando uma galera igual saco de batata, né, para fora. E sai do Jornal Nacional a cena de eu sendo arremessado, né? E minha avó, coitada, né, viu essa cena no Jornal Nacional. O Gabriel lá, velho. E me ligou desesperado: meu filho, né, eu acabei de te ver sendo arremessado, né? Você tá bem? Mas foi também um movimento, acho, muito fundamental, né, de muita luta. Nesse processo da universidade também, né, um pouco antes, aí já foi depois da nossa gestão em 2007, a ocupação da reitoria, aquela coisa toda. Depois, em 2009, essa questão Foi um período, aí, Rafa, a gente se conheceu nesse período. Isso. Foi um período de muita mobilização, né, da juventude do Distrito Federal. E eu acho que a gente ficou muito mal acostumado, né? Porque a gente só ganhava, velho. Era muito doido, velho. Eu sei que a sua geração não tem essa... Aí, ó. Já dei 1-0 aqui, ó. Bota no placar aí, ó. 1-0. Não deu não, porque nós ganhamos 3 vezes. Não, mas pense só, a gente derrubou o reitor. Então teve a ocupação em 2009, sim. 2008 na verdade. Né? A gente derrubou o reitor, elegemos o reitor pro tempore, elegemos o Zé Geraldo reitor. E assim, modéstia à parte, nada disso tem acontecido sem os estudantes. Sim. Tipo assim, a campanha do Zé Geraldo a gente organizou, velho. Tipo o movimento de juventude foi muito fundamental nessas mobilizações, na própria queda do Arruda. Isso, e depois derrubou uma capacidade de mobilização, de organização. As grandes mobilizações também ainda no governo Arruda, né, do Santuário do Pajé também, que foi muita luta, apesar de, assim, talvez ali com menos vitórias, mas um processo de acúmulo de força muito importante. Só levantar a discussão em cima do santuário, acho que foi uma vitória muito grande. Contra o Noroeste, contra a especulação imobiliária, né, o debate de direito à cidade muito forte. Eu acho que o que é mais importante dessa nossa geração, que eu acho que é uma geração, né, que vem dos 40 e aí chega aqui muito depois de mim também, tem gente muito mais nova que eu, é que a gente parou dessa ideia de que a juventude só debate educação e que a gente consegue ampliar a ideia de que a educação vai para outros cantos, né? O Santuário dos Pajés até hoje, inclusive, a gente estava esses dias falando, inundou o Noroeste e tal,
E a galera falou, olha, a gente avisou lá quando tiveram a ideia de que ia dar errado. Que tava por aí, né, velho? Então, tipo assim, a galera que sai de uma vez no antigo e pontua outras coisas pra fora da política, coloca muito a agenda de juventude na política geral, isso é muito importante, assim, né? Eu odeio ser o do eu avisei, velho. Mas é isso, acho que foi uma geração. E acho que, bom, esse processo também tem mostrado, né, assim, a própria eleição agora mostra um pouco como essa geração, né, ela foi uma geração muito exitosa do ponto de vista das lutas, da mobilização, e passa também agora a ocupar outros espaços na política, né, de representação, mas também de formulação, enfim. Então, acho que foi um processo muito rico, assim, aqui no Distrito Federal. E aí, em 2009, Rafa, eu tomo posse na Secretaria de Educação. Eu formo na UNB em 2008. E em 2009 eu entro na Secretaria de Educação como professor da rede, vou para São Sebastião, né? Eu sou professor lá. E aí nesse processo, agora eu não vou saber exatamente as datas, mas a gente está nesse processo dentro do PT, que também ele faz parte desse processo de justificar um pouco, explicar esse impacto dessa geração nas lutas, né? Porque era um processo interno no Partido dos Trabalhadores, de um debate de repensar e ressignificar o que era a sua juventude. Uhum. Né? Assim, para quem está nos ouvindo, o PT tem uma organização de setoriais, né? A juventude do PT era um setorial. Uhum. E a gente tinha um debate que não deveria ser mais um setorial, porque o setorial tem uma dinâmica muito para dentro, né? Uhum. De organização interna, de discussão, mas muito para dentro dos próprios filiados e filiadas. E falou, precisava transformar um pouco essa característica da juventude do PT para ser mais uma expressão pública da sua juventude e disputar uma agenda de sociedade. Quando a gente faz o primeiro congresso da juventude do PT, onde eu viro secretário aqui no DF, com essa característica de concepção, né, de pensar uma juventude partidária para fora, que dialogue para fora, que organize lutas, obviamente. Ainda é uma instância partidária, dialoga com seus filiados, com suas filiadas, mas tem uma expressão pública mais pungente. E aí no segundo congresso, né, quando consolida, né, um processo de muita consolidação dessa formulação, eu vou para a direção nacional da Juventude do PT, assumo a Secretaria Nacional de Formação Política da Juventude do PT, e aí foi um processo também acho que muito importante de consolidação, óbvio com os limites, né, a gente sabe disso, mas naquela época ainda o mandato da Dilma, né, o primeiro mandato da Dilma, uma disputa de sociedade importante do que estava em jogo, de pensar também como que os dois primeiros mandatos do Lula, né, e a consolidação, as construções das políticas públicas se concretizavam numa agenda de mais direitos. Isso foi muito a agenda do primeiro, né, daquela eleição da Dilma em 2010, né, de mais direitos, como é que avançava numa perspectiva. Começa também nesse processo a ser discutido o Estatuto da Juventude e o Plano Nacional de Juventude, né, então uma dinâmica de organização das juventudes brasileiras, como, né, encarar as juventudes como cidadão de direito, né, e discutir o presente, política pública, o Estado se apropriar dessa agenda, porque tem demanda, né, e não só aquele debate antigo, né, de que a juventude é o futuro do país, então deixa para amanhã, né, vamos resolver os problemas agora. Não, mas como é que a juventude é protagonista de uma agenda de urgente, né, do hoje também. Gabriel, só interromper um detalhe que para mim é muito doido, esse mundo que a gente vivia em 2012. Isso vale para quase tudo, assim, 2011, 2012. A visão que a gente tinha de mundo, de Brasil, o nível dos debates que a gente tinha. Imagina esse debate que você está falando agora, o que significava essa juventude, né? A gente estava discutindo que a juventude tinha que ter direito ao tempo livre. Isso era um debate muito importante nessa formulação, né? Hoje é isso, nós estamos falando... exatamente, uma o nível que precarizada, né? Que está no Uber, que está nos aplicativos, sem tempo, né? Porque o trabalho precário. E nós estamos discutindo isso, assim, criar uma bolsa jovem, uma renda cidadã para a juventude, né? Para o jovem ter direito a não fazer nada. Não, e se perguntasse para o Gabriel daquela época, Gabriel, a gente está aqui em 2012, como que a gente vai estar em 2022? Você não imaginava um Brasil muito mais assim, avançado, desenvolvido, gerando emprego, oportunidade? Essa é muito doida, eu me pego pensando nisso tantas vezes, a cabeça que eu tinha em 2011, 2012, o Brasil tinha tudo para dar certo, até que começou algumas coisas darem muito errado, né? Que é um pouco depois, acho que a geração da Lud vem mais para frente, né? Mas dessas vitórias dessa geração, né? Não só o Estatuto da Juventude, que acho que foi uma grande vitória civilizatória de uma agenda institucional, né? Dessas mobilizações, dessas lutas, mas depois o Plano Nacional de Educação, né? De 2014,
que consolida essa agenda de futuro, né, de pensar o Brasil em 2024, né, que era o Plano Nacional de Educação, pensar daqui a 10 anos numa agenda dessas, de um país, né, que descobre o pré-sal, que é o passaporte do futuro, né, que tem capacidade agora de financiar de maneira muito estrutural um processo educacional muito pungente, né, com botar a juventude da periferia na universidade, garantir essa coisa da renda, enfim, né, de uma grande transformação social. Não, o nosso amigo estava indo para o Ciências Sem Fronteiras, todo mundo estudando, fazendo mestrado. A meta 20 do PNE, que foi em área espacial, entendeu? O povo brasileiro vai para a Lua, não, a gente der sorte a gente consegue pegar um ônibus. Essa é a mudança que a gente viu, velho. Essa era a agenda, né? Se a meta 20 era os 10% do PIB, que foi uma disputa grande no Congresso Nacional, nós ganhamos na rua, na mobilização, né? No enfrentamento de concepção do papel do Estado. Esse era o Brasil de 2012, ali, 2013, que em 2014 ele se concretiza, né? Não só em inglês, a luta, né? Essa geração, essas lutas todas, elas viram instrumentos, né? De política pública do Estado muito fortes, né? E, enfim, aí depois a gente sabe essa história. Onde viemos parar. E só, enfim, em 2013, só para também chegar no dia de hoje, eu já na Secretaria de Educação, eu entro no movimento sindical, né? Então vou para a direção do Simpro, sou eleito na direção do Simpro em 2013, eu fiquei 2 mandatos na direção do Simpro, 2 gestões, 2013 a 2019. Em 2017 eu vou para a CNTE, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, também é onde a gente organiza muita, né? Aí já num país, né, depois do golpe, em 2016, aí com outras agendas, né? E em 2019, na verdade, final de 2018, Rafa, Serginho e Lude, a Arlete ganha aquela eleição em 2018 para deputada estatal, e ela me convida para ser o chefe de gabinete, né, no final de 2018. Eu estava na direção do Simpro ainda, eu falei assim, Arlete, eu topo, mas eu preciso terminar meu mandato na direção do Simpro, né? Ainda mais assim, depois de uma eleição desastrosa, que foi em 2018, né, com a vitória do Bolsonaro, aquela coisa, é muito ruim sair do mandato, né, do movimento social. Então, vou terminar meu mandato, o mandato terminava em julho de 19, e aí eu vou para o mandato. Então, terminei o mandato no Simpro, aí fui para o gabinete da Arlete, assumi a chefia de gabinete, e a Arlete passa a tomar uma decisão que ela já tinha tomado antes de não ser mais candidata, né? De não disputar mais eleição nesse processo. Acho que a vinda da Arlete em 2018 foi muito no sentido de segurar uma vaga que a gente teria... A Arlete tinha aposentado em 2014. Sim. Eu brigo com ela que o Temer tentou fazer a reforma da Previdência, né? Em 2017 não conseguiu. Aí nós fizemos a reforma da Previdência na Arlete. A gente desaposentou a Arlete. E foi importante para o resultado que a gente teve esse ano, eu acho. Ter mantido a Arlete, e não só na sua eleição, mas trazendo o Max, botando o Fábio como o mais votado, o Chico Vigilante como segundo mais votado. Acho que foi muito importante esse movimento dela, essa visão que ela teve junto com o partido em 2018, né? Sem dúvida nenhuma. Até porque em 2018 o PT também fez só 2 deputados distritais. Sim. Foi a menor bancada da história, né? E talvez sem a Arlete tinha feito só 1, né? Porque tinha também um simbolismo. Enfim, aí eu assumo o mandato com ela, e aí a gente vai construindo esse processo, né? E aí chega agora na eleição, mas enfim. E como é que você conheceu a Arlete? Eu conheci a Arlete em 2006. Em 2006 eu tinha entrado no PT, eu estava no DCE da UNB, e a gente estava num processo naquele ano de reconstrução do núcleo de base do PT na Universidade de Brasília. E ela foi candidata. Ela foi candidata ao governo, né? Então, a gente estava nesse processo de reorganização do núcleo de base do PT, que estava num processo de muita desarticulação, tinha muito tempo que não funcionava. Na verdade, um dos motivos da própria crise, né, do partido tem a ver com esse processo de desmonte das instâncias internas de base, de participação. Então, isso não era uma realidade só da UNB, né, se não ter o núcleo de base. Mas a gente estava nesse processo, até porque eu, nessa época, já estava na DS. E não só DS, né, mas vários movimentos da esquerda partidária. Naquela época a gente fez um movimento chamado Mensagem ao Partido, e tinha como muito princípio, como base no debate interno do partido, discutir os núcleos de base, né, a nucleação e tal. Então isso era uma diretriz que a gente também tentava tocar no dia a dia da política. Então eu era muito responsável por essa agenda, né, por parte dos estudantes. E aí, como deu o processo eleitoral, eu conheci a Arlete. A Arlete nessa época não era da DS ainda, ela estava num processo de diálogo, mas ela entrou na DS depois da eleição, que ela foi, né, candidata ao governo.
Mas eu conheci ela nesse processo, né? No processo eleitoral. E aí logo depois ela também entra na DS. E aí a gente passa a ter uma militância muito no cotidiano, no dia a dia, discutir as questões também, né, de formulação. E no segundo mandato da Arlete, em 2011, eu fiquei 1 ano no mandato. Né? Eu fiquei 1 ano só, de 2011 a 2012, ou 2012 a 2013, agora não vou lembrar, porque também depois eu fui para a direção do SIM. Então, a minha trajetória com a Arlete vem de 2006. E aí a gente foi construindo essa trajetória de muita amizade mesmo, de muita cumplicidade. E eu falo, assim, foi tão importante esse processo da Arlete, eu acho que até para o partido hoje, porque é um processo também de muita generosidade, né? Que a gente vê muito pouco, né, nas lideranças nossas, nas lideranças partidárias, na esquerda de maneira geral. É muito difícil ver, infelizmente, né, você organizar um processo de transição. Porque o debate do processo de transição não é só, eu vou me aposentar da disputa eleitoral, ou eu não vou mais ser candidato, e aí, enfim. Não, tem um processo de construção, tem uma agenda, precisa ser organizado isso, né? Sim, se você não organiza isso, você pulveriza aqueles votos, você espalha aqueles votos, aquele capital político que ela construiu em 40 anos de PT, eu não sei quanto tempo ela ficou ativamente politicamente. 80, né? Então, assim, ela perderia isso, o PT perderia isso, e poderia ir para qualquer candidato de centro-direita, de direita, dono de qualquer empresa dessas que a gente tem vários deputados, né? Para mim, acho que o que é mais importante nesse processo de quem é a Arlete, do que fez a Arlete, é que não é uma renovação por um esgotamento político, assim. Não, precisamos renovar a Arlete porque não dá mais conta de atualizar o debate. Não, assim, você coloca a Arlete em qualquer espaço, é uma contribuição gigante, assim. A gente quando para pensar em processo de formação da juventude, esses dias a gente estava falando, não, precisamos fazer um acampamento aqui, Zombo, porque os meninos passaram muito tempo, essa coisa de pandemia, né, e tal. E aí a gente foi falar, conjuntura, o primeiro nome que a gente falou, Arlete. Então, e é um negócio muito natural, assim, porque existe uma contribuição muito atual e que se renova muito forte do debate político que a Arlete coloca. Mas também de uma responsabilidade muito forte com o partido. Isso, para mim, é o que é mais trivial, assim, e que falta em muita liderança do PT, que é essa centralidade de que a gente precisa pensar o partido como algo orgânico, não algo estático, que vão ser concentrados sempre os mesmos nomes, assim. E eu acho que quando o Gabriel coloca de generosidade, é essencialmente muito do que é a pessoa da Arlete, assim. Eu, particularmente, cresci muito com a imagem da Arlete, porque, enfim, meus pais sempre se organizaram politicamente, partidos trabalhadores, tiveram uma presença muito forte nas lutas em geral. Minha mãe é da saúde, meu pai é servidor público e também da educação, então sempre tiveram muito presente nessa realidade. E aí, eu nunca teve um espaço onde a gente não tivesse essa imagem vívida, né, de que política é feita com generosidade. Eu acho que isso é muito importante, assim. Essa galera que agora dirige esses processos tem essa ideia, assim, tem essa certeza, né? Tem até uma coisa na campanha que a gente falava de aposentadoria, né? Porque, e essa coisa que a Luz fala, assim, esse processo de renovação, de transição, não é para o esgotamento, né? Uma vez eu falei isso, a Arlete falou, não vou me aposentar, não. Não vou disputar a eleição, mas não, vamos continuar na polícia, sou vice-presidente do PT. Porque é isso, não é um processo de, acabou meu ciclo, não. Né? Daí deve contribuir muito ainda, né, no processo da política, tem muito ainda para ajudar, né, e para a construção, ainda mais agora, né, com a eleição do Lula, acho que no momento novo que o país vive, mas para a disputa eleitoral é uma opção também. Então você coloca, acho que isso é fundamental destacar também, porque não é uma coisa... tá fazendo a transição porque já deu, né? Não, é fazendo a transição porque tem uma convicção, tem uma opção. E não é uma transição ao léu, não é uma coisa jogada. Você é uma pessoa que tem uma formação política, você vem dentro de um processo, dentro do PT, do movimento universitário, tudo, e você não vai cair lá de paraquedas, né? Não é um negócio artificial. Eu falo assim, na campanha, isso ficou muito nítido para nós, porque tinha... muita naturalidade quando a gente conversava com as pessoas, assim. Eu falo que em vários lugares, depois da eleição, principalmente depois, né, mas durante a campanha isso acontecia muito, assim, e as pessoas ligavam assim para a Arlete, Arlete, votei no seu menino lá, né? Você é o menino da Arlete, né? Porque tinha também um processo de construção muito orgânico, então isso era natural para muita gente, né, nós começamos a construir isso no mandato, então não era uma coisa assim artificial, agora eu não vou mais, meu candidato é esse, enfim. Não, tinha uma construção, tinha uma história, tinha uma trajetória.
Muita gente já, inclusive, né, antes da gente anunciar, já sabia, acho que o Gabriel vai ser o candidato da Arlete, né, porque era muito orgânico esse processo mesmo. Isso foi muito fundamental. Eu acho que se não fosse essa construção também feita, talvez a gente teria, né, mais dificuldade nesse processo. Acho que a gente faz uma avaliação de que, óbvio, que a gente conseguiu ampliar muito do que foi a campanha, mas essa contribuição desse processo, essa história da Arlete, ela foi muito decisiva também para o resultado. Como é que foi a sua campanha? Como é que a gente sabe que você começou a se organizar antes, né? Foi uma construção também de um período. Mas como é que foi assim, se tornar candidato, né? Como é que foi essa primeira construção? Foi um grande desafio, viu, Vitor? Eu não me acostumei ainda, né? Porque nessa trajetória toda, né, nunca passou, né, na cabeça, assim, nessa organização de disputar a eleição, né? Isso nunca foi um processo que me organizou. E até durante a campanha, isso aconteceu várias vezes, porque eu também sempre fui muito tímido, né, muito reservado. Óbvio que a vida, né, vai te colocando em situações, então você vai virando um dirigente que precisa, né, se tornar uma figura pública. Ali, né? Mas eu sempre tive muita dificuldade com isso. Eu lembro que, desde o movimento estudantil, quando eu fui para o DCF, tem que falar na Assembleia, caralho, né? Para muita gente, depois fui para o sindicato, tem que falar no carro de som, né? Que é isso? Então isso nunca foi muito fácil para mim. Na própria campanha foi muito engraçado, porque teve vários eventos da campanha que as pessoas falaram, mas você que é o candidato, assim, você é meio tímido, né? Você fala pouco. Tinha gente que às vezes achava que o candidato era outro, né? Que chegava comigo, assim, que falava mais expansivo. Então isso nunca foi um negócio muito organizado para mim. Mas quando a gente toma a decisão, ali em 2020, final de 2020, 2021, no meio da pandemia ali ainda, né? Não, então vamos começar a construir esse processo, enfim, começar a girar um pouco das agendas, isso vai assentando a ideia. Agora, a gente também fez uma campanha muito organizada, assim, né? Um planejamento que obviamente partia de um processo de como que a gente conseguiria disputar vários desses votos que a Arlete teve. Então, na última eleição, a gente sabia que não ia, né, transferir voto, ninguém transfere voto, né? Para majoritário é difícil, né? Para proporcional ainda é mais difícil, muito mais, né? Porque a relação do voto proporcional ela é menos ideológica, né? A chance de dispersar o voto. Ela é muito dispersa. Eu sempre votei na Arlete, mas na Arlete, né? Por conta de qualquer razão, né? Eu lembro que na eleição de 2018 eu condenei a campanha da Arlete. Teve um voto que a gente ganhou voto no mercado. A Arlete estava comprando sabonete assim no mercado. E aí tinha uma senhora que estava passando do lado e olhou pro carrinho dela assim, e viu o shampoo que ela botou no carrinho e falou assim: você é a Arlete Sampaio? Eu sou. Eu vou votar na senhora. Aí ela, obrigado, né? Por quê? Não, porque eu vi que você usa o mesmo shampoo que eu. Pô, você já foi vice-governadora, né? Se você usa o mesmo shampoo que eu, é que você não rouba, né? O mesmo ceramida. Você é séria, né? Então, essa dimensão do voto proporcional, ela tem essas coisas, né? Assim, então, isso é muito difícil de transferir, né? Porque isso tem muito de uma individualidade, né? Muito personalista. É muito pessoal ainda, né? Então a gente sabia que era muito difícil, mas a gente passou o planejamento da campanha, tinha uma ideia de começar por aí. Então, onde que a Arlete teve voto em 2018, né, que a gente consegue alcançar essa turma para poder, a partir disso, iniciar um processo, somado, obviamente, né, a atuação que o mandato dela teve, que foi importante, e também a própria trajetória nossa, né? Minha história na educação, no movimento estudantil, no movimento sindical, que também tinha uma capacidade, porque quando a gente toma a decisão do seu candidato, também é isso que o Sérgio falou, assim, uma decisão também muito assentada, assim, quem tinha essa identidade mais entre nós e quem tinha uma capacidade viável eleitoral, né? Então, porque esse foi um debate que nós enfrentamos muito na campanha, assim, que as pessoas falam, pô, Arlete, mas você indicou um homem, né? Por que você não indicou uma mulher? Eu sempre votei em você, queria continuar votando numa mulher. E a gente fala, porque a indicação não foi uma indicação, assim, né? Agora eu quero que você vá, porque eu gosto de você, porque eu acho você bonito, né? Ou não. Tirando um palitinho. Não na sorte aqui, porque tinha um processo, né, de construção. Então a campanha a gente começa a organizar a partir disso e a gente faz algumas opções, né? Tanto temáticas quanto territoriais. Territorial, uma muito fundamental que, na experiência do mandato, quando a gente começa lá em 2019, a gente faz uma opção ela não foi pelo mandato,
né? Mas foi muito inspirada no primeiro mandato da Arlete, em 2002, que ela foi eleita, 2003, na verdade 2003 a 2006, que o mandato da Arlete tinha casas de cultura espalhadas no Distrito Federal. Tínhamos Taguatinga, Gama, enfim, vários lugares. E a gente tenta retomar essa ideia das casas de cultura, mas com uma inspiração mais diferente, porque naquela época ainda eram casas do próprio mandato, assim, eram instrumentos e expressão pública do mandato nas cidades. Essa não. Essa, obviamente, o mandato, né, ele ajudava a dar corpo para isso, mas não era um instrumento do mandato. Então a gente faz uma opção com vários militantes de construir essa casa, deu o nome de Casa Democracia, Lélia Gonzalez e Florestan Fernandes, que fica em Taguatinga, no centro de Taguatinga, para ser um espaço também de ocupar o território, assim, de ocupar a cidade, discutir os instrumentos, equipamentos públicos, a coisa da cultura muito forte, mas também pensar ali como é que organiza e faz mobilização política. Aí a opção por Taguatinga também vem, porque a gente achava, né, tinha uma avaliação que tinha um vácuo político em Taguatinga, né, uma cidade grande, importante, mas num processo também de esvaziamento, né, seja estrutural, né, seja econômico, mas também político, né, então a gente faz uma opção por ali de tentar resgatar esse processo, mas discutir a cidade a partir daqui, perto da Praça do Relógio, perto do metrô, perto de duas grandes escolas, né, o Semar Taguatinga, né, o e o povo Eide. ali de Ceilândia, tudo passa ali perto. Ali. E a casa ficou na Rua das Palmeiras, que também foi um debate que a gente fez, porque com aquela obra, a obra que ainda está, né, da IPTG, o desvio da IPTG foi para a Avenida das Palmeiras. Então a Avenida das Palmeiras passa a ser a principal avenida da cidade, né? Na prática ali onde passa... Temporariamente nesse lapso a de IPTG. tempo. Então a casa também fica situada ali, que reforça esse debate de discutir a cidade, né? Desses processos todos, da questão do transporte, enfim. Então a gente constrói a casa, né, em 2019, com essa dinâmica. A pandemia atrapalhou muito nessa relação, mas também como espaço de convivência. Então essa é uma primeira opção que a gente faz. Taguatinga vai ter um peso importante, territorial, né, a partir das relações que nós construímos na casa e por essa coisa do debate da cidade. Ali na Praça do Relógio, né, rolava há algum tempo a batalha de rima do relógio, né, a Batalha da Praça. E o governo libanês proibiu a Batalha da Praça, né? A administração proibiu, né? Falou assim, não pode mais. E o argumento muito, muito superficial, né? Assim, porque gera violência e uso de drogas. É uma ignorância. É o puro preconceito. O preconceito, né? Porque, eu lembro de uma reunião que a gente fez até na administração para discutir isso, e quando foi dito isso para nós, que esse era o motivo da proibição, a gente falou assim, não, então fecha o na praia. Né? Se o motivo é jovem reunido e drogas, então vamos fechar o na praia, vamos fechar um monte de espaços que funcionam, porque esse debate é esse. Né? Mas, enfim, foi proibido lá, os meninos não conseguiam mais fazer, porque não tinha mais a permissão. E nós falamos, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a batalha na casa. Mas não para fazer na casa, né? Mas assim, para ter o espaço, que é fundamental, né? Como espaço de resistência, espaço de articulação, de mobilização, como as batalhas são isso, né? Mas também para fazer a disputa política e acumular força para voltar para a praça. Porque nós vamos fazer na casa, não é para sair da praça, mas é para voltar para a praça. A ideia é voltar para a praça. Então isso também permitiu essa articulação com outros movimentos na cidade, né? Que se organizavam e também, às vezes, não tinha muita referência. Porque o espaço físico ele é muito importante. Quando você tem você passa na frente de uma casa, de um espaço que tem organização, que tem símbolos, isso aqui dá para ser um espaço de organização também. E foi importante que nós conseguimos voltar para a praça, né? A batalha voltou para a praça depois de 2 anos de muita luta ali e tal. Então, essa foi a primeira opção. Né? Uma segunda opção que era essa coisa também das escolas, né? Da relação não só com os professores, oriunda aí da minha trajetória no movimento sindical, no Simpro. Nós avaliamos também que tinha uma brecha muito grande assim, dentro da educação de maneira geral, mas da categoria, de ter uma representação. Falta de representação da educação. Assim, principalmente pelo Simpro, tinha sido a Regina Pitanga. Ela nem foi eleita, assim, ela assumiu o mandato, mas ela foi suplente, né? Que ela foi suplente da Arlete em 2010. Tanto que ela fica só 1 ano. Porque a Arlete fica aquele primeiro ano do governo Agnello secretária, né, de desenvolvimento social, depois ela volta para a Câmara e a Regiane sai. É verdade. Então, assim, a última eleita mesmo foi a Lúcia Carvalho, né, nos anos 90. Né?
O Reginaldo, obviamente, que é um cara identificado com a educação, mas ele não vem dessa base social do sindicato, né? Então, a gente percebeu que tinha uma demanda, tinha uma agenda disso, do movimento sindical, mas também do movimento sindical educacional, assim, de ter uma... Até porque a educação foi muito atacada, né, desde o golpe. Então, tinha uma demanda disso. Pô, é preciso ter gente nossa lá no parlamento, porque nós estamos todo mundo só porrada, só estamos perdendo, tem bancada de tudo, né, tem bancada da segurança pública, tem bancada evangélica, não tem bancada de educação. Não tem professor com mandato. Não tem gente nossa. Então a gente percebeu que isso também tinha muito apelo. Então também fizemos essa opção, né, temática muito forte. Aí sim, conseguindo ampliar para a juventude, para a estudantada, né, a partir desse debate de direito à cidade. E nós fizemos, na pré-campanha, no mês de julho e agosto, nós fizemos plenário em todas as cidades do Distrito Federal. Nós fizemos 19 plenárias, que a gente chamou de plenárias da esperança. Então, eu ia até falar isso, assim, como existe um processo muito... A gente escutou muito isso, inclusive, né? Principalmente no segundo turno e tal. Depois que passou o primeiro turno, tinha dado as eleições e tudo, a galera falando assim, né, que existia muita presença de várias campanhas em várias cidades, mas muito pouco presença de uma mesma campanha em todas as cidades simultaneamente. E eu acho que isso é muito legal, assim, né? De ser muito dinâmico e muito orgânico, assim. De estar em todas as cidades, de ter reunião em todas as cidades, de estar presente no segundo turno, inclusive em todas as cidades. A Casa Democracia, isso é muito interessante, porque quando pensou o projeto da Casa, e aí foi apresentado para a juventude, a gente falou, não, muito massa, mas são todas as juventudes basicamente, organizadas politicamente ou não, ou organizadas a partir do movimento cultural, que precisa de um lugar, assim, né, para fazer reunião, tenha pelo menos luz para a galera ficar à noite com segurança. E aí, são várias as juventudes que usam o espaço da casa. Acho que isso para nós é muito, muito, muito engraçado, assim, porque às vezes a gente vai bater nas agendas da casa, não, tem reunião da galera do PSOL, tem reunião da galera do MST, tem reunião da galera do Levante, tem reunião da galera do PSB, tudo ali em torno da casa. O movimento negro se organiza muito na casa, o movimento LGBT se organiza muito na casa. E eu acho que isso é muito interessante desse movimento, assim, de ser muito orgânico. De estar em todos os espaços, mas ao mesmo tempo conversando com várias organizações diferentes. Essa coisa da casa tinha uma ideia, tem uma ideia ainda, né? De ser também uma espécie de... Eu falava assim, ó, ser um hub da esquerda, né? Ou eu não gosto desse termo, assim, do coworking, né? Mas de ser um espaço que a esquerda pudesse usar. Então, assim, a gente teve um momento que o MST usou como escritório, porque não tinha espaço. Não, pode usar. A turma do Levante, de outros movimentos sociais, do MTD, falou, não, a casa é um espaço para usar mesmo. Ou para a juventude, eu falava de disputar também a agenda do mercado, né, porque a classe média e tal, a gente vê muito isso, né? O jovem de classe média, ele senta numa lanchonete dessa famosa para usar o Wi-Fi, né? Então ele leva o notebook e tal, fica sentado num café, num negócio para ficar usando o Wi-Fi. Mas é um negócio que disputa uma outra hegemonia, né? A hegemonia do capital, né? Do negócio, né? Então a casa também tem um espaço desse. O cara sai da escola pública, e ele vai para casa para usar a internet, para ficar sentado, para fazer essa convivência também, né? Então esse espaço... Mas enfim, só da coisa da campanha, que eu acho que é muito importante, isso foi muito fundamental para nós. As 19 plenárias nós fizemos. Então nós fizemos plenário em todas as cidades do DF, na pré-campanha, porque isso organizou duas coisas que eu acho que na campanha teve muito resultado. A primeira foi uma agenda para a campanha. Qual que era o caminho que nós íamos seguir, as propostas que nós íamos defender, o que nós íamos botar no panfleto, né? Fundamentalmente, como é que se organiza e se traduz, o que um deputado tal, que é um candidato, que ele vai defender na Câmara, qual que é a ideia. Então surge daí, né? Nasce de uma relação muito orgânica, muito construída com as pessoas nas cidades, e uma capacidade que a gente ficou muito impressionado, porque a gente fez essas 19 plenárias e a gente botou 1.000 pessoas diferentes, né? Quando a gente contou, a gente botou 1.000 pessoas na pré-campanha, numa plenária, são gente assim que topa construir a campanha, que topa, né, dar ideia, que tem uma capacidade de multiplicação. Então a gente saiu, começamos a campanha, assim, dá, né? Porque tinha uma meta, a Arlete teve 15.500 votos na eleição em 2018. Então a gente fazia uma conta que nós precisávamos fazer 16.000 votos para poder brigar por uma vaga. Então essa era... Aumentou muitas votações. Era bater a Arlete, né? E era um negócio difícil, para cara, bater a votação da Arlete, né? A gente teve menos candidatos, né? Teve menos candidatos, porque a regra eleitoral mudou, então mais. A gente fazia uma conta assim, que era muito...
a gente não achava que talvez ia concentrar tanto, igual concentrou, né? Eu até acho que concentrou mesmo porque a campanha é mais curta, então quem ter mais capacidade de chegada, concentrou muito. Mas a gente achava que os 10 primeiros iam concentrar. Uhum. Ela falou assim, como tem menos candidatos, esses votos não vão se perder. Sim. Né? Eles não vão ser anulados. Então tem uma tendência que esses votos vão concentrar nos 10 primeiros. Então a gente achava que ia subir o sarrafo dos 10 primeiros, mas que depois ia dividir uma distribuição mais ou menos parecida com o que foi da última. Acabou que subiu mais, né? Mas você pega assim, na última eleição, o último a entrar, se não me engano, teve 6 mil votos. Acho que agora foi a Deise com 11, né? Então você quase que dobra. Sim. Então ela concentrou um pouco mais, não foi só nos 10 primeiros. Nos 10 primeiros concentrou muito, né? Muito, Mas depois ela ainda tem uma certa concentração, mas aí um pouco mais diluída, um pouco mais normal. Mas nós fazemos essa conta, que 16 mil era uma conta para disputar a vaga, né? Porque a gente achava que o PT, a federação, tinha uma capacidade de fazer 2 ou 3, tinha gente que achava que podia fazer um quarto, a gente achava mais difícil e tal, mas a conta nossa era, 2 ou 3 faz, o primeiro deve aumentar, deve concentrar, e tinha uma expectativa que fosse o Chico, quando você pega, né, a chapa nossa da federação, era uma chapa também muito nova. A chapa da federação nossa foi uma chapa com muitas caras novas, né? E poucas candidaturas históricas, né? Que o PT sempre teve, né? Na cidade e tal. Então, o Chico tem uma tendência a fazer isso, nós vamos ficar disputando ele em segundo lugar. Com também candidaturas históricas, porque tinha o Ricardo Vale, que já tinha sido deputado, né? E o Vasni, sim, que é um candidato histórico, né? Quantos mandatos o Vasni teve. Então a gente achava que ia ter uma disputa muito tensa ali. E outras candidaturas jovens também no PT que tinham uma capacidade, a da Ellen, do coletivo, das outras coletivas importantes e tal. Então ele fala, tem que ter 16. Quando a gente sai das plenárias com 1000 pessoas, assim, que a gente organiza, bom, esse é o nosso time, esse é o time que vai pra rua, esse é o time que vai organizar a campanha, dá, né? A conta era um pouco essa turma precisa multiplicar por 16, né? Sim. Óbvio que não é fácil, não é automático, não é, mas esse era o desafio. Então, a partir dessas opções territoriais que nós fizemos, a votação da Arlete, essa coisa da educação, então vamos focar, porque nós não tínhamos muita grana, né? Foi uma candidatura do PT, até que mesmo recebeu dinheiro, recurso fundo eleitoral. Então nós temos que otimizar muito a campanha. A gente fez uma festa agora na sexta-feira, né? Que aí eu contei um companheiro foi para a festa, um cara da juventude. Ele até me perguntou assim, bicho, eu não votei em você e tal, mas estou aqui comemorando. Eu mexo com comunicação, mas eu queria saber, assim, como é que você foi eleito? Porque eu não vi sua campanha. Não chegou para mim a campanha e tal. Não, mas foi uma opção também nossa. Bom, uma opção porque a gente não tinha recurso, né? Óbvio que ninguém faz a opção de não chegar à campanha, né? A ideia é chegar em todo mundo, mas não tinha como chegar em todo mundo. Então, a gente fez uma opção, então não chegou em você porque você não estava dentro desse nosso guarda-chuva que a gente, né, que era muito na escola ali, a juventude da escola pública, nós concentramos muito na escola pública, na Universidade de Brasília, fomos menos para o setor privado, né, a gente não tivemos perna para ir mesmo, e em algumas cidades muito mais prioritárias, assim, que a gente achava que tinha essa relação com o movimento social, foi muito importante. Mais Taguatinga, o próprio plano piloto, e aí a gente tinha uma conta que era muito difícil bater a votação da Arlete no plano. Porque a Arlete sempre foi a mais votada da Asa Norte. Todas as eleições que ela foi candidata, ela foi a mais votada da Asa Norte. Então é muito difícil ser o mais votado da Asa Norte. Então não vamos conseguir. Então nós vamos diminuir a votação que a Arlete, comparando com a votação da Arlete, né? Que era o nosso parâmetro. Nós vamos ter menos votos do que a Arlete no centro, plano piloto e tal, mas nós temos que ter mais votos que a Arlete na periferia. E quando a gente abre a urna e começa a apuração, isso vai se desenhando, assim. A gente até conseguiu ter uma votação expressiva no centro da cidade. Brasília, como bairro, a nossa é a cidade onde a gente teve mais votos. Taguatinga, a grande Taguatinga é a cidade que a gente tem mais votos. Você, né, pega Vicente Pires e Águas Claras, aí é a maior cidade nossa. Mas a gente bate a Arlete em todas as cidades da periferia. E assim, em algumas cidades, até Planaltina, o dobro de votos. Braslândia, o triplo de votos. Então a gente dá certo essa opção, né? Que a gente avaliava o seguinte: na periferia a nossa capacidade de ampliar, ela se dá por alguns vetores, assim. A educação que chega na ponta, né? A educação está distribuída, ela né? É muito pulverizada, né? Muito capilarizada, mas também as relações com muitos movimentos.
que eu acho que foi também um terceiro grande diferencial da nossa campanha, assim. E aí, precisa destacar aqui, porque até para agradecer a turma que está assistindo, enfim, nós vamos construir um mandato também para isso. A relação com o MST foi muito fundamental. O MST, assim, as brigadas do MST foram para a rua com a nossa campanha, não só muito orgulho, né, de conseguir construir essa identidade, mas também foi muito fundamental para poder fazer isso, o MATR, então um movimento do campo muito organizado, com muito movimento popular, de moradia, enfim, a turma que está muito enraizada ali na cidade, e aí nessas plenárias a gente conseguiu mapear e identificar isso, né, movimento popular ali que se organiza na ponta, né, e isso foi muito fundamental para essa campanha poder chegar nessa ponta e a gente fazer o que a gente tinha planejado, que era ter mais votos que a Arlete, né, nas periferias e menos votos no centro, que era muito difícil bater. E aí deu certo, né? Assim, óbvio que, enfim, esse processo é difícil explicar também, né? Porque também não tem como saber de onde que veio o voto, né? Quem foi que votou, você não sabe. Você consegue mapear. É muita variável, né? A gente consegue fazer um balanço mais inicial, mas, assim, cravou muito com o que nós chamamos organizado, cravou muito com o que nós chamamos planejado. Então, essa ideia de ter os 16, né? Nós tivemos 18. Foi uma segunda candidatura mais votada da federação, né, do PT, que eu acho que também é um sinal importante para o PT, porque a votação expressiva do Chico, ela mostra isso, né, assim, que o PT ainda tem muito raiz, está muito enraizado, tem muita luta social, tem muito reconhecimento, né, de uma parcela importante da população, mas ao mesmo tempo a gente ter ficado em segundo mostra também que tem um eleitorado, né, do petismo, que também espera e está muito ansioso por esse processo de renovação partidária, né, que aposta nesse processo como um processo estratégico de disputa de sociedade, de disputa de país. Então, é também um grande desafio que nós vamos ter que discutir, assim, né, como é que a gente pensa, não é só uma reconstrução, né, o termo que quiser, assim, mas é preciso repensar o partido, assim, pensar o futuro do PT, o PT do futuro também, como é que o PT se conecta com essas novas lutas que tem na cidade, as lutas históricas mais tradicionais do povo têm muita força, a gente viu na eleição do Lula, né, essa importância, mas tem muita luta nova, tem muito movimento novo se organizando, que está no nosso campo político e que hoje tem pouca identidade, né, com o Partido dos Trabalhadores. Nós vamos reconectar essa agenda. Tem uma questão importante que eu acho que essa união dos partidos progressistas em torno da candidatura do Lula trouxe, que foi justamente, por exemplo, você tem uma bancada progressista hoje na CLDF. São partidos distintos, que muitas vezes a política partidária vai mudar bastante, né? PSOL, PT, PSB, vai mudar muito. Só que eu queria saber, assim, como você vê essa possível união dos partidos progressistas nesse desafio de uma CLDF tão reacionária? Cara, bom, esse negócio da dialética da vida também e das contradições. Você pega a última eleição, a bancada de esquerda ela era mais heterogênea, tinha mais partidos, porque tinha deputado do PT, do PSOL, o PSB fez uma bancada, que depois não foi de esquerda, né? O povo saiu, mas o PSB elegeu, a Rede e o PDT. Tinham 5 partidos nessa bancada progressista na última eleição. Nessa tem 3. Né? O PT, o PSOL e o PSB. Então também concentrou. Né? Isso é uma dinâmica que nós vamos ter que ver esse processo, como é que ele vai se dar. Talvez a coisa da federação ajudou nisso, né? Porque aí a federação do PT, PV, PCdoB concentra no PT, então você tira ali algumas forças políticas, né, desse processo, e a federação PSOL-Rede também concentra no PSOL, né, a eleição, e quem ficou fora da federação, quando a gente abre o resultado das urnas nacionalmente, teve um resultado eleitoral muito ruim. Exatamente. Né, o PSB e o PDT. Né? Não, o PSB diminuíram muito. Derrotas históricas. Né? Aqui no DF mesmo, eles tiveram 2 deputados mais ou menos bem votados, né? Para federal, e não elegeu ninguém. Surreal. Se eu não me engano, o PSB perdeu 18 deputados federais. Hoje em dia acho que ele tem 16, 17. Então foi assim, o partido que mais perdeu. Eu vou te falar, eu queria que ele estivesse na nossa federação. Eu acho que. E do ponto de vista, eu acho que pragmático mesmo, tático, era melhor, né? Se a gente colocasse teve vários companheiros nossos, fizeram essas contas, né? Eu não tenho nitidez delas, mas
o que eu vi rapidamente é que se o PSB estivesse na federação, tinha eleito. Né? Aqui mesmo, se o PSB estivesse na federação, o Hollenberg era deputado. Com certeza. Porque a federação fazia 3. E assim, sem querer provocar, né? Mas a gente gosta também. O Hollenberg foi um dos maiores adversários da federação. Se você nacionalmente, ele por ter sido governador, tem relevância. Ele se opôs internamente ao PSB. Se opôs e seria o mais beneficiado. Mas enfim, são contas que a gente consegue ter mais clareza depois do resultado, obviamente, né? É difícil fazer, né? Assim, você tem análise, né, na política, mas não dá para cravar, né? Podia ser outra coisa. Mas enfim, eu acho que esse é um desafio grande dessa bancada, que também é uma bancada muito nova. Isso são 6 deputados, são 3 que são deputados pela primeira vez e 4 deputados mais novos, né? Porque o Fábio é o segundo mandato, mas é da nossa geração também. Uhum. Então, esse é um grande desafio diante de uma conjuntura também muito, muito complexa, né? Porque nós temos a eleição do Lula, que acho que é muito fundamental para resolver, e a reeleição do Ibanez no primeiro turno. Que dá, obviamente, para todo governo reeleito no primeiro turno, muito mais capacidade política, muito mais poder para poder, né, implementar uma agenda, ao mesmo tempo que a agenda política nacional muda também. Nós estávamos falando aqui no começo, né, assim, a ideia do podcast de conversar sobre o Distrito Federal, e o Distrito Federal tem muito disso, né, porque é a capital da República, então é óbvio, é natural também que a agenda nacional ela interfira muito na agenda política local, né, porque a vida da política nacional vive aqui, então não tem como descolar uma coisa da outra, isso é natural, porque é importante, né, fazer a demarcação, discutir também cidade e tal, mas é muito inevitável isso. E isso também do ponto de vista do governo. Então, eu tenho falado em todo lugar, eu não acho que o DNA do governo ibanês vai mudar. Né? Assim, a gente conhece o que é o governo ibanês, a gente viveu... Começou fazendo transição. A gente viveu duros 4 anos de governo ibanês nesses últimos, né? Mas você tem uma nova agenda política nacional que interfere na agenda política do governo federal, não tem dúvida nenhuma disso, né? Eu vou dar alguns exemplos, assim, que para nós fica mais fácil fazer uma disputa não só com o governo, mas com a cidade, com a sociedade. A agenda das privatizações. O governo ibanês privatizou a SEB naquele processo. Terrível. Bom, ontem, eu estava comentando aqui, né, a chuva de ontem, eu fiquei sem luz o dia inteiro lá em casa. E esse é o comum da neoenergia. Né? O Chico até apelidou de não energia. Chove, venta... acaba a energia em vários lugares, né? E a conta cara, enfim, todo esse processo. E tinha uma agenda de privatizações de outras empresas públicas, né, que estão no radar. A CAESB, o BRB, o metrô. Né? Eu não descarto que ele vai tentar. Não, também acho que não, o DNA do governo continua o mesmo. Mas você tem uma outra agenda nacional, inclusive de financiamento federal, que nos coloca numa situação de disputar a não privatização dessas empresas em uma condição muito mais favorável. Porque também tem um governo federal que é aliado nessa luta. E nós não podemos tirar isso da mesa e do debate público. Inclusive, eu falo isso com financiamento. Então, você tem uma agenda, por exemplo, de estrutura das cidades, de estrutura para os governos estaduais, para os municípios, que o governo federal passa a assumir como sua tarefa hoje, que você não tinha. Então, privatizar para essa turma era isso. Né? Vamos privatizar, ter uma agenda nacional. Hoje não. Hoje você pode ter uma agenda nacional que fala assim, tem menos recursos para quem privatiza. E tem mais dinheiro de investimento federal para quem mantém as empresas públicas, fortalece, pensa num projeto... Vai ter política pública. Então tem política pública para isso. Então você vai para essa disputa também em outro clima. Igual, eu concordo com o Rafa, não que o governo ibanês, né, virou de repente um governo de esquerda ou virou de repente um governo progressista. Acho que isso não vai acontecer. Mas você tem uma outra agenda. Outro debate que é fundamental para nós, a educação. A questão da militarização das escolas. Essa pergunta eu queria fazer para você. Você acha que o Ibanez vai manter? Eu acho que assim, eu acho que ele vai manter, vai continuar essa política, mas eu acho que nós vamos ter mais capacidade de disputar e reverter. Porque um dado fundamental da política pública é o seu financiamento. Apesar que a militarização das escolas, né, diga-se de passagem, teve uma promessa muito grande do Ministério da Educação, de muito financiamento, que ela não foi, né, cumprida. Então, assim, o MEC prometeu, quem militarizar vai receber dinheiro, vai não sei o que, blá, 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 o povo foi e o dinheiro não chegou. Né? Isso também é um dado importante. Mas você muda a agenda. Né? A agenda agora é anti-militarização, o MEC descredencia
né? Tem uma agenda nacional que também possibilita, nessa correlação de força, um outro debate, uma outra agenda política. Isso para nós vai ser muita prioridade. Então, se o governo vai... Então, eu não acho que a Secretaria de Educação hoje tem uma opinião anti-militarização, pelo contrário. A Secretaria de Educação hoje tem uma opinião pró-militarização. Mas está cada vez mais difícil de defender, né? Mas fica cada vez mais difícil de defender, inclusive no debate público, porque você vai perdendo apoio, vai perdendo base social para isso e vai perdendo recurso para isso. Então a gente entra numa outra agenda que nós temos mais capacidade. Eu acho que essa bancada na Câmara Legislativa, ela também vai se situar, ela vai se organizar, vai se movimentar diante desse cenário, né? Para falar da militarização, que é um tema super importante para mim, eu acho que nacionalmente a militarização das escolas vai acabar. Sim, não é que vai ser totalmente acabado, mas acho que vai ser um negócio que vai ser... Aqui no DF vai ser mais difícil por conta do fundo. Porque muito dinheiro que vai para a segurança pública, a militarização foi um jeito também de botar para outra área, né? Então eu acho que aqui a gente tem essa barreira, que talvez a gente possa chegar a alguma concertação e tal, né? Fazendo essa reflexão, às vezes eu acho que o governo Ibanez também caminha muito junto da opinião pública, assim, né? O Ibanez, ele gosta de se construir enquanto esse governador meio celebridade, um caminho meio Dória ali, um negócio meio, né? Estou aqui com os sertanejos. E aí eu acho que a opinião pública tem mudado muito com relação à militarização, principalmente porque saiu esses dias, muito, assim, um pouco antes das eleições de fato, alguns dados demonstrando que a violência nas escolas aumentou muito. Acompanhando muito o que era o trabalho do gabinete, o próprio Gabriel teve que ir em escola militarizada mais de uma vez, inclusive tendo que falar, olha, pra mim, policial não dá aula, porque professor não pega arma e sai nas ruas atrás de bandido. Então, eu acho, às vezes eu tenho essa dúvida, se o Ibanez não vai caminhar muito no que é o sentido da opinião pública, porque é o fato de que a militarização das escolas e o fato, inclusive, do batalhão escolar estar mais presente nas portas das escolas não diminuiu o processo de violência da juventude que está ali dentro. Então, às vezes, eu tenho essa dúvida. Assim, né? E eu acho, segundo a militarização, para mim, temos até que fazer um debate que é o debate menos ideológico, né? É o debate prático da política pública. Precisa avaliar. E foi um fracasso. E não somos nós que estamos dizendo que foi um fracasso. A Polícia Militar disse que foi um fracasso. A gente falou, o relatório que a Polícia Militar fez, né, no meio desse ano, acho que foi em julho, está publicado, quem quiser procurar, relatório da Polícia Militar, do Distrito Federal, não é só da militarização, um relatório que faz um balanço de todas as políticas públicas que a corporação está envolvida. No capítulo de militarização, a Polícia Militar diz, foi um fracasso, não resolveu o problema. Não é eficiente. Não é eficiente. É isso. E aí você tira espaço da polícia estar na rua para estar na escola. É um desrespeito à corporação. Para mim, a militarização das escolas é um desrespeito à própria Polícia Militar. Assim, você, né, transformar o policial militar, né, e nesse papel que ele cumpre hoje, de ser um fiscal... ser um fiscal na escola de tinta do cabelo. Ser um fiscal se a camisa está para dentro ou para fora. Ser um fiscal se o cabelo está preso ou não. Isso é um desrespeito com a corporação. Além de ser um desrespeito com a educação, um desrespeito com o estudante, né? Porque dentro da escola não tem que ter essa figura. O que mais me irrita também é um negócio assim. Não, velho, a gente tem uma escola que pode escolher quem são os alunos. Velho, olha que coisa maravilhosa você fazer uma escola. Você pode escolher quem... Não, ó, você não tá bom. O Serginho com certeza ia ser o cara que não ia estar na escola. Entendeu? E assim, aí as outras escolas têm que absorver quem aquela escola acha que é ruim, que não serve. Gente, mas como é que a gente aceitou um negócio desse, velho? Entendeu? E aí você dá aula numa escola que não é militarizada, aí não, mas ó, aquela escola militarizada... E aí, olha só, bota o pai numa discussão que é o seguinte, não, eu quero meus filhos... E muitas vezes está numa situação de violência. Claro, né? Eu quero meu filho numa situação mais de tranquilidade, né? Aqui a região é violenta, às vezes eles, né? E aí não, eu quero nessa aqui que pode escolher. Porque para o pai e para a mãe é óbvio que imagina, você mora num lugar que tem grande vulnerabilidade, que tem um índice de violência muito grande, fala assim, ó, a escola do seu filho agora vai ter 20 policiais lá dentro. Pô, que ótimo, né? Massa pra caramba. Meu filho está seguro. Só que é isso, não resolve, não resolveu e não vai resolver. E custa mais caro. Custa mais caro. Porque eu falo o seguinte, ó, se você perguntar hoje para qualquer diretor ou diretora de escola, porque a militarização das escolas, na prática é isso, o Estado botou 20 pessoas lá dentro. Né? Policiais militares. Que ganhou triplo. Vários reformados, inclusive, que estão na reserva. Então, né,
e depois é um outro debate, mas tem 20 profissionais a mais dentro das escolas. Se você pergunta para um diretora de escola, olha, amanhã você vai poder escolher 20 profissionais aqui dentro para melhorar a escola, o que você quer? Mas ninguém ia escolher um policial militar. Porque o que as escolas estão precisando hoje é de mais professor, é orientador educacional, é um psicólogo, é um assistente social, é a merendeira, é um vigia, é um segurança, é um secretário, é um monitor. É isso que falta nas escolas. Então falta gente, óbvio que falta muita gente na escola. Isso é um problema. Então, só que a solução, e aí em algumas escolas, mas melhorou um pouco a dinâmica. Óbvio que melhora. Se tem mais 20 pessoas, né, qualquer 20 pessoas a mais dentro de um órgão público que tem hoje uma carência muito grande de pessoal, ou se não melhorar, assim, você me desculpa, né? Mas aí... Eu sou de sociologia, né? Então, eu acho que a semiótica do vigiar e punir, que é a militarização, é um negócio muito absurdo, assim. Porque quando a gente para pensar no cerne do que é educação pública, a gente está falando lá da democracia, assim, né? Do processo democrático de eleição dos diretores, da comunidade, estar junto da escola, de ter o processo de entrada dos pais. E a militarização coloca nos pais um sentido de segurança da não participação na escola. Então é como se o pai falou, não, meu filho tá ali, eu não posso decidir o que vai acontecer, não vou conseguir falar com o diretor, não vou conseguir falar com o policial militar que tá lá, mas ele tá mais seguro, porque eu acredito que a instituição... Transfere a responsabilidade. Então, inclusive, culmina no que a gente tá agora, né? Que é essa ideia de uma democracia onde a participação popular, ela não é de fato real, assim. E aí eu acho que por isso, inclusive, que processos de campanhas e construções políticas de grupos tão dinâmicos e orgânicos são tão importantes, porque devolve para o cidadão o que é o papel do cidadão, que é o papel de pensar política, inclusive falar sobre política, né? E entender o que é a política pública, aonde a política pública chega na nossa vida. E aí eu acho que esse processo da educação, o fato da militarização, e tão forte junto do que é a raiz da formação do cidadão, que são as nossas crianças, nas escolas, é muito violento, assim, é um negócio que é muito quando danoso. entra no debate, né, é ideológico, sim, de princípios, aí é um desastre. Exatamente. Aí é um desastre, é um absurdo, assim, é criminoso, é inconstitucional, é uma afronta, né, à escola, papel, o que deveria ser. Mas, enfim, é isso. Por isso que eu acho que é importante. Assim, nós vamos ter uma conjuntura que nós vamos ter um terreno político melhor. Não sei se vai ser mais fácil, mas ele é melhor. Né? A eleição do Lula ela é muito fundamental para a gente preparar o terreno da disputa. Até porque o DF é muito dependente do dinheiro federal, né? Do dinheiro da União. Então, assim, eu não tenho dúvida que o governo libanês vai se realinhar com o governo federal. Ele já falou, inclusive. Não tenho dúvida nenhuma disso. Por conta disso também. Tem uma dependência muito grande de orçamento. Nenhum governo do GDF foi oposição ferrenha ao governo federal. Nem o do Arruda. Né? O do Arruda era o único governo do DEM do Brasil. Era o único governo do DEM. Assim, o partido, naquela época, né? Era o partido da extrema-direita. Né? Então, era o governo que... O governo do DF era o governo vitrine, né? Do DEM, do partido mais à oposição do governo federal. Pré-candidato a presidente. E nem ele, né, fez esse processo de fazer uma disputa de oposição ao governo Lula naquele período. Então isso não tem. Mas também não era nosso amigo, não. Vou só deixar isso claro, porque exatamente. Na discussão lá da Rosilene, voto útil na Flávia Arruda, o povo falou, não, porque ela estava junto. Eu falei, não estava não, gente. Não, pelo contrário. Pelo contrário. A gente acabou de falar, inclusive, assim, né, no momento Flávia Arruda, dessa disputa e tal. Eu tenho dito o seguinte, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Uma coisa é o Ibanez ser base do governo Lula, outra coisa é nós sermos base do governo Ibanez, são coisas diferentes, né? Uma coisa tem nada a ver com a outra. O problema é dele lá, né? E do Lula, né? Aqui nós vamos fazer essa oposição, não tem dúvida disso, porque o DNA continua o mesmo. Agora, eu acho que a gente melhora o clima e o terreno da disputa política, o que nós vamos conseguir avançar, o que não, aí vai depender muito, né, das correlações de força, da capacidade de diálogo que nós vamos ter, mas eu estou muito esperançoso, assim, eu acho que essa vai ser até para responder a pergunta antes aí, vai ser uma bancada com muitos desafios, mas eu acho que com muita capacidade também de dar respostas, não só a expectativa que teve na urna, né, pela expressiva votação que essa bancada teve na urna, que eu acho que ela é importante. Então tem uma expectativa também, mas acho que dá muito conta de tentar responder a esses anseios aqui no DF. Gabriel, às vezes eu tenho uma reflexão que é muito geral do que é o que quando a gente fala de renovação, né? Eu não sei se eu gosto do termo de renovação, porque eu acho que dá um outro sentido para a coisa na política.
a gente viu nacionalmente um processo de renovação muito forte de eleição de jovens de primeiro mandato, inclusive, né? Não é à toa que o Lula fez um encontro simbólico, no simbólico não é prático, mas que carrega um simbolismo forte de encontrar esses jovens, né, mandatários. E aí, o que sempre fica na nossa cabeça, principalmente da juventude que se organizou politicamente, que está nesse processo de construir o que é política, de pensar a política na base, em que momento que a gente consegue avançar. Porque eu acho que nós estamos num processo, agora, quando o Rafa colocou no início, 2012 a gente não achava que ia estar aqui e tal. Então agora a gente tem um debate muito forte de garantia dos nossos direitos e de ampliação mínima, mas não um processo de radicalização do que a gente quer, né? E aí, onde eu defino a juventude. Eu acho que o que eu paro muito para pensar é como que nós vamos conseguir passar a ideia e a mensagem de que a ideia da construção progressista de política não é necessariamente uma ideia de que nós vamos abrir mão de processos reais da população. Assim. Não é porque nós pensamos na diversidade em família que nós estamos abrindo mão das famílias tradicionais. E aí como é que a gente passa essa ideia? Assim? Como é que a gente consegue continuar elegendo outras pessoas progressistas que vão radicalizar esse processo, que vão pensar no que vai ser a Bolsa da Juventude, que vão pensar no processo de direito ao ócio, que vão pensar num processo de acesso à segurança pública à população LGBT. Então, como que a gente consegue ampliar isso, né? Continuar elegendo jovem, e como que a gente consegue fazer com que essa política entre na cabeça da galera, da população geral, né? Eu acho que é uma reflexão que cabe para nós no DF, porque nós somos um estado muito difícil, mas também cabe para nós nacionalmente, porque a gente está passando por isso. Acho que é um processo de disputa, de construção de programa. Né? A construção política é o programa que define essas questões. Né? Para mim, o programa ele não é só o que a gente defende, né? O programa também ele organiza método. Então, e eu estou muito confiante, assim, porque nós conseguimos construir capacidade nessa eleição nacional de uma frente muito programática e ao mesmo tempo muito ampla. Né? Talvez é a frente mais programática das histórias, né, das nossas eleições, das vitórias inclusive eleitorais nossas. Que tinha mais nitidez de um programa e para onde vai rumar esse governo, e ao mesmo tempo a frente mais ampla que nós construímos. Então, é a capacidade nossa de disputar essa agenda que eu acho que vai reforçar um pouco como é que vão se dar essas disputas, vão se dar essas organizações na ponta. Essa semana agora, né, o debate lá da questão do mercado. Isso é fundamental, mas isso é uma nitidez, assim, dá muita capacidade, dá de nitidez para esse programa. Então, quando o Lula vem, fala e responde, se o mercado tá bravo, eu nunca vi o mercado tão bravo, e disputar, por que ele está bravo? Né? Por que o mercado ficou bravo? Porque nós queremos acabar com a fome? Então fique bravo. Fique bravo, nós vamos acabar com a fome. Para acabar com a fome precisa de recurso público, precisa de Estado. Não tem como fazer, não tem como acabar com a fome sem fazer reforma agrária, não tem como acabar com a fome sem ter dinheiro público. E aí, se o mercado quiser ficar bravo com isso, deixa ele ficar. Então, fazer essas disputas públicas também, acho que elas são muito fundamentais. E nós vamos ter que ficar respondendo muita coisa. Na semana passada, esse tema, né, que foi, acho que o tema, e é um tema, para mim, não pouco central. É um tema muito importante ouvir do Lula isso. Né? Essa capacidade de formulação, inclusive, assim, né? Acho que quando o Lula fala regra de ouro, nenhuma criança dormir sem tomar um copo de leite e não acordar sem comer um pão com manteiga, é uma capacidade de formulação e síntese absurda daquilo que nós sempre defendemos, né? E dito com muita nitidez para o povo entender. Então isso, eu acho que é essa capacidade disputável, assim, estou falando isso por quê? Porque a gente ouviu em vários lugares, analistas políticos dizendo o seguinte, não, o mercado direito de dar opinião e tem mais direito que outras pessoas porque o mercado tem mais dinheiro. É quem banca o Estado. Esse é o debate, assim, as pessoas começaram a falar isso em rede nacional, publicamente, é um negócio grave, porque isso é afronta do princípio básico da democracia, né? De que um setor da sociedade tem mais legitimidade ou mais direito de dar sua opinião porque tem mais dinheiro. Afronta ao princípio constitucional do que é democracia, né? Que todo mundo, o voto vale igual para todo mundo, independente da condição social, econômica, credo, raça, cor.
orientação sexual. Então as pessoas passaram a expressar isso publicamente. Não, o mercado está com razão, porque ele é muito rico, ele é muito poderoso, ele interfere na economia, ele tem muita autonomia, legitimidade para... Não, pode dar, mas perdeu a eleição. Então, a capacidade também que o governo, eu acho que o governo é importante, porque eu acho que uma coisa que nós aprendemos, ou devemos aprender, essa lição acho que é muito fundamental, assim, como que nós vamos ter uma relação sociedade, movimento, partidos e governo. Precisamos melhorar essa capacidade de pensar essa articulação. Porque a gente repetiu uma frase durante muitos anos, né, nos governos Lula e Dilma, que é uma frase obviamente importante, um princípio, mas ela precisa ser melhor traduzida. Governo é governo, sindicato é sindicato, movimento é movimento, partido é partido. Falava isso o tempo inteiro, mas falava isso para se desresponsabilizar dos processos. Né? E se uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra, ok, mas é o governo do nosso partido, do nosso movimento, do nosso sindicato, e da sociedade que nós queremos construir, nós temos que disputá-lo. E aí, obviamente, tem seus processos, tem suas instâncias separadas, né? Tem suas autonomias, são importantes, mas ressignificar melhor o que significa isso, mas para a gente ter uma agenda de maior nitidez do programa. É possível fazer frente ampla e ter de nitidez programática, do que dirige, né? E nós vamos fazer disputas, obviamente. O programa do governo não é o programa nosso máximo, vamos ter que ajustar. Mas como é que a gente traduz isso para as pessoas? Né? Como é que a gente consegue conversar com elas dos limites também? Então, quando a gente fala assim, ó, por isso que é muito fundamental e reforço a coisa dessa semana, quando a gente diz, ó, deixa o mercado chorar, porque nós vamos botar dinheiro para acabar com a fome, isso é nitidez programática. Aí a disputa se dá no Congresso, aí a disputa vai se dar na pressão, na mobilização, se nós vamos conseguir ou não. Né? Porque o que nós estamos tentando, aí qual que é a tradução disso? Nós estamos tentando uma PEC para extrapolar 175 bilhões do teto de gastos. Que o Bolsonaro extrapolou 790 bi nos últimos 3 anos. E não teve problema nem choradeira do mercado. Aí tudo bem. Nós vamos conseguir extrapolar 175 bi? Nós vamos conseguir acabar com o teto de gastos? Aí é o debate da dinâmica, da luta social, né? O que nós vamos avançar, o que nós não vamos. Mas dizer que nós vamos lutar, que essa é a síntese do programa, acho que ela é fundamental para garantir isso. Mas eu quero ter uma clareza no seu posicionamento sobre qual que é a função do movimento social no contexto de um governo de esquerda. A gente teve no começo do governo Lula, lá em 2003, um movimento social que ficou com medo de fazer disputa política, porque isso vai esbarrar nos limites do governo. A gente sabe que o governo não é o nosso plano máximo, como você disse e tal. Eu sou da concepção que governo nenhum faz escolhas só porque ele tem virtudes. Ele faz escolhas porque a conjuntura política permite. E se o movimento social não estiver na pressão em cima e cobrando, não tem conjuntura para o governo fazer. Entendeu? Eu não vou cobrar do Lula que ele faça a melhor coisa do mundo se não tem pressão social para isso. Então eu acho que a gente está organizado. Eu queria ter essa clareza sua, assim, de... por exemplo, eu tenho um exemplo bem prático. Reitoria do Zé Geraldo na UNB. A gente era DCE. A gente elegeu o Zé Geraldo. A gente elegeu, assim, não foi que a gente participou e votou, não. A gente foi lá, pegou o Zé Geraldo, que não tinha o mesmo ritmo que a gente, né? E carregou ele para todo lado, velho. Quase que a gente botava ele aqui assim, ó. E elegemos ele. Mas depois, quando a gente foi descer, a gente foi pra cima, velho. A gente não teve tempo ruim, não. E a gente, com a pessoa que a gente mais brigava era com a então decana de graduação, Márcia Abrão. Foi que a gente mais brigou. Mas dessa briga só saiu coisa boa, velho. Se você brigou com ela, decana, imagina agora que ela Exatamente. A gente brigou no sentido positivo. Sim. Só saiu coisa boa dessa disputa. Só que se a gente falasse assim, não vamos bater no Zé Geraldo, não, companheiro Zé Geraldo. Companheiro Zé Geraldo, tem o maior orgulho de ter construído a eleição dele, mas tem o orgulho de ter ocupado, feito manifestação e tal. Então eu acho que essa função do movimento social ou do mandato parlamentar, a gente tem total clareza. De que, a gente tem que ir para cima, mostrar as nossas bandeiras, nossos princípios, o que a gente acredita naquela política pública. Mas também, claro que a gente vai compor, acho que o deputado também vai ter essa demanda, né, de saber, aqui a gente consegue ir até lá e tal, né. Hoje eu trabalho na liderança da minoria, que o nosso trabalho da liderança da minoria é conseguir criar consensos num lugar que a gente é minoria, num congresso ultraconservador. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que falar do nosso plano ideal, falar dos nossos sonhos, ter a cabeça nas estrelas, a gente também tem que ter os pés no chão e a mão na massa, né? Então, acho que o grande desafio é esse, né? Eu acho que o desafio que você vai enfrentar como 6 em 24. 6 em 24. Quais projetos de lei
positivos, progressistas, são possíveis de construir com essa composição e esse governo. A gente na Câmara hoje, talvez fazer essa conta aí, considerando as margens, na Câmara Federal a gente vai ser o quê? Sei lá, de partido de esquerda mesmo, 150, 160 de 513? Né? Aí com a base ampliada, pensando numa coalizão ou outro termo, a gente vai ser o quê? 250, 260? Que projetos, né? A gente vai ter maioria para quê? Né? Então Então assim, eu queria entender um pouco qual que é a sua visão nisso. Qual que é a função nossa, que somos de esquerda, somos avançadão pra caramba, né? A gente aqui na disputa aqui é mais de esquerda. Qual que é a função histórica sua nesse momento? Acho que, assim, um pouco que você falou, é tensionar mesmo. Né? Porque eu acho que nós usamos, inclusive, quando eu falei assim, a frase do governo é governo, sindicato, o quê? Muitas vezes foi para não cumprir o papel histórico do movimento social. Foi para passar pano do governo, o governo é nosso e tal. É nosso. Assumir que é nosso, não temos que assumir. Agora, o fato de ser nosso necessita também que nós vamos estar pressionando o governo nessa disputa. Porque nós não temos hegemonia hoje na sociedade brasileira de esquerda. Né? O Congresso eleito reflete isso. Nós não temos uma hegemonia hoje do pensamento do socialismo no Brasil. Né? A maioria da sociedade brasileira rejeita, né? Não sei, por medo, não sabe o que é, né? É o banheiro unissex, não sei o que, esses caras vão acabar com a família e tal, mas nós não temos uma hegemonia, então nós temos que disputar essa opinião. Como é que, né, essa agenda? Então o movimento social, ele organiza um setor da sociedade importante e tem que tensionar. Porque nós vamos viver também um processo histórico muito distinto, talvez inédito na democracia, né, recente brasileira, de uma extrema-direita fascista organizada. Nós nunca tivemos isso. E sendo mais de 15, 20%. E nós vamos enfrentar legitimada, com voto, com base social, e vamos na rua, organizada, financiada. Uma puta aparato de essa turma que está na rua até agora nos quartéis generais não está espontaneamente, tem organização, tem financiamento pesado, né, bruto, e tem comando, tem direção. As pessoas estão lá e tem orientação política pesada, tem comunicação pesada. Então, por mais que você chegue lá, não tem orientação política nenhuma, né? Tá todo mundo só os buchas de canhão. Sim. Lá, né? Não, mas tem uma orientação. Claro, assim, com certeza. Ninguém ali sozinho vai, né? Vamos agora invadir o quartel. Não, tá todo mundo ali parado, não sei o quê. Canta os gritos, tem comando, tem um som. Não, né? e ontem o PL ter soltado a nota, no mesmo dia do ato que eles tinham marcado, a nota lá, aquele relatório fake deles lá, é totalmente, né? Fruto de uma estratégia que alguém pensou, e esse alguém não está acampado lá debaixo da tenda. Claro que não. Então, assim, inclusive eles estão em crise, né? O que tem de vídeo, eu não assisto os programas, assim, o que tem de vídeo que a gente assiste, né, na Jovem Pan, deles brigando, né? Ah, você está falando isso, você está em Miami, né? Aí é muito fácil. Saiu essa semana, né? Um monte de vídeo aí da turma, eles brigando entre si, né? Mas isso também é uma novidade. Então o movimento social vai ter um papel muito fundamental. É óbvio, de defender, assumir o governo é nosso, nós elegemos, foi importante, fundamental, foi, né, uma vitória espetacular, né, porque é uma vitória contra a máquina, uma eleição dura pra caramba, né, com um instrumento de compra de voto e assédio e financiamento absurdo, mas é isso, vamos ter que disputar essa agenda, tem que tensionar o governo. Se a gente não tensiona lá de cá, quem tensiona são eles. Né? Essa é a dinâmica da luta de classe, essa é a dinâmica da luta política. São forças na sociedade que se organizam e quem puxa mais vai levando. Então o papel do movimento social, o papel de uma bancada, o papel da sociedade organizada, nossa, dos partidos, na minha opinião, vai ser esse. Como que a gente tem também ideias, né? E que a gente seja capaz também de conversar com as pessoas para o governo, né, ser exitoso, de política pública, de desenvolver isso, ajudar a construir. Esse debate agora da transição é muito fundamental. Não é à toa que nós estamos também, né, no pau para ir para o governo de transição. Na educação não foi isso. Acho que quem acompanhou o processo de educação, a primeira equipe que é anunciada da educação é uma equipe, né, muito para os interesses das ONGs, os interesses privados. E foi o movimento social. Mas tem a Tereza Leitão lá, olha aí, ó. Então, mas a Tereza, o Heleno, foi a partir de muita pressão e mobilização do movimento educacional. Pessoal, não dá para ter uma equipe de transição que seja só com essas figuras.
Precisa ter gente nossa lá. E aí sai uma nova publicação, um novo anúncio do Alckmin, dizendo, então tem uma nova equipe de transição da educação. Porque é importante pensar, né, e estar presente nesse processo e o movimento social se colocar assim, nós estamos. Nós vamos participar, nós vamos contribuir, nós vamos formular. Agora, aí tem uma tarefa, a sua tarefa histórica é rua, mobilização, organizar a sua base social. O movimento sindical brasileiro tem um papel muito fundamental, estratégico nesse processo. Até diante da crise do movimento sindical brasileiro hoje, né, de repensar a sua relação com as suas categorias, com suas bases. O movimento estudantil também, mesma coisa. Vamos pensar qual que é a relação do movimento estudantil organizado hoje com os estudantes. Né? Tem uma tarefa histórica muito fundamental, porque você pega agora o Enem, né? O Enem, por mais que a gente celebrou a prova, né, e foi de fato uma prova muito boa, mas tem um processo de desmonte estrutural do Enem que o movimento estudantil precisa assumir para si a responsabilidade de voltar a ter o Enem que nós tínhamos antes. Não, o gráfico é surreal. Do número de inscrições, é um negócio surreal, gente, que aconteceu. As pessoas... E aí quem não está fazendo a prova? Os pobres. É isso. Os pobres não estão fazendo a prova. Então é uma prova boa, uma prova melhor, nós conseguimos resistir, mas tem um processo de desmonte que nós estamos tirando os pobres da universidade, porque eles não estão fazendo a prova. Não, e esse gráfico é a imagem da desesperança. Não vou nem fazer, entendeu? Não é pra mim não, não dá mais. Então a gente passou tanto tempo falando que o filho do pedreiro pode ser doutor, hoje em dia o filho do pedreiro tá assim, não é pra mim não, velho. E é muito, isso, muito sintomático nas então, essa é uma agenda do movimento social. O movimento social, na minha opinião, precisa falar assim, o Enem é nosso. Vamos botar pobre de novo na universidade. Isso é um programa de governo, mas é programa nosso de sociedade, programa histórico nosso. Tem coisas que não se confundir agora na disputa, na dinâmica, né, na luta social, na organização. Como é que volta a organizar esse estudante da periferia que está hoje, né, e está correta? Pô, isso não é para mim, não. Não é para nós, é nosso, vamos ocupar. Como é que faz? Como é que cria instrumentos para essa turma também fazer próprios do movimento social? Porque para além da política pública que nós vamos disputar, mas qual que é? Nós vamos voltar, por exemplo, a pensar e fazer e fomentar cursinhos populares de novo, para garantir que essa galera que está fora volte a fazer, volte a ter um espaço ali para poder, estou fazendo um cursinho popular aqui, massa, está me dando condição, mais segurança, vou fazer a prova também. Porque enquanto a periferia, os jovens mais pobres estão desistindo de fazer a prova, a galera, classe média alta, estão se preparando mais e mais e mais. A reforma do ensino médio é isso. É isso. A reforma do ensino médio é a tradução de que você tira o pobre da universidade, que a escola pública se desmonta e quem tem condição de pagar, né, vai pagar o ensino completo. Então esse é um papel do movimento social muito importante, né? Disputar também uma agenda que organiza essa turma lá na ponta para uma coisa que é muito real. Porque quando a gente fala assim, o programa do governo, o programa nosso é democratizar o acesso ao ensino superior. Isso... Tem que traduzir isso, né? Tá lá na nossa bandeira, no nosso grito de guerra, nas resoluções do Congresso da Uni, tá tudo lá. Como é que você traduz isso para esse cara que tá assim, tô puto, eu não vou passar, isso não é para mim, não tenho chance nenhuma. Se eu passar também eu nem vou conseguir cursar porque é caro, é longe, né? Eu tenho que trabalhar e tal. Como é que disputa também isso? E aí o movimento social tem um papel muito fundamental nisso, né? Porque não é só o papel do governo. Porque eu lembro quando a gente falava assim, o problema do governo Lula, o governo Dilma, o governo do PT, foi porque politizou muito pouco. Eu concordo até. Né? Entrou numa agenda de consumo muito grande, que era essencial, era fundamental, era civilizatória. Né? Porque eu acho que não dá para dizer que não é, né? Porque tem gente que faz um balanço, o governo só se preocupa com o consumo como se isso não fosse importante. Né? Como se colocar geladeira, TV, carro e comida dentro de casa não é algo civilizatório também. Né? Só que não politizou para fora, verdade. Mas e o movimento social? E o partido dos partidos? E nós? Como é que é também nosso? Qual que é o papel nosso também? Entendeu? Acho que é compartilhar também, e também não é colocar a culpa no movimento social, obviamente, mas é compartilhar também essas tarefas históricas nossas que nós vamos ter que fazer talvez de uma maneira muito diferente, porque nós vamos disputar isso com uma extrema-direita fascista organizada. Que vão disputar, que tem instrumentos e talvez nós não tínhamos, né? Há 4, 5, 6 anos atrás, e hoje nós temos esses caras que estão na rua. Então nós vamos para a rua agora no governo Lula, vamos, eles vão estar na rua também. Né? Como é que vai ser essa relação, como é que a gente organiza um discurso, como é que a gente organiza uma agenda, como é que a gente também politiza a nossa base social. Né? Eu falo assim, em 2018, a gente fazia campanha dentro da escola, e escutava professor e professora dizendo assim, eu não vou votar no Haddad,
porque o Haddad criou o kit gay. O professor da escola fala assim, não, para tudo. Chama o diretor da escola ali, por favor. Bicho, cadê o kit gay dessa escola? Não recebemos não, né, velho? Chegou aqui. Você pode votar no Bolsonaro, não querer votar no Haddad, mas pô, não por esse motivo, entendeu? Assim, bom, isso é um processo de disputa política, né? Porque eles estão recebendo lá que tem um kit gay. Virou uma verdade. Qual que é o papel do movimento sindical também, nesse caso, do movimento social, para também contrapor essa informação e disputar essa agenda com a sua base social? O governo é importante fazer, não fez pouco, né? Usou pouco os processos de comunicação, a imprensa pública, né? Que é um canal, um instrumento para fazer isso. O partido fez pouco também, isso tudo, mas o movimento social também tem que fazer, tem que disputar. Então, assim, concordar muito com você. Assim, acho que a tarefa histórica nossa hoje é tensionar muito o governo para o nosso campo, para a gente poder ter nesse governo a maior capacidade de avanço possível. E refletir o que está sendo a agenda pública do programa, que é avançado, né, para disputar e a gente conseguir garantir, né, que essas lideranças que estão se formando como expressão dessas lutas coletivas todas, a gente também, né, continue nesse processo de disputa da sociedade. Teve uma entrevista que eu fiz, o Rafa, só para, acho que traduz um pouco disso. A jornalista perguntou assim, é muito difícil o PT voltar a governar o Brasil. Não, acho que pelo contrário. O resultado da urna mostrou que quem tem condição de governar essa cidade de novo somos nós. O PT foi o terceiro partido mais votado para a Câmara Distrital e para a Câmara Federal. Então, assim, nós temos muita capacidade de reorganizar. Mas o Bolsonaro ainda ganhou. Tudo bem, não ganhou, mas compara o resultado da última eleição com o resultado dessa. Isso. O Haddad na última eleição teve 11% dos votos. Nós tivemos 30 e tanto. Nós crescemos pra caramba. Crescemos por uma capacidade de organização, por uma capacidade de disputar política. É esse o processo, eu acho que esse é o caminho que nós temos que fazer, entendeu? Reorganizar esse campo. O resultado que o Leandro teve, né? Né? Não, em 2008, quem falasse que o PT ia ganhar a eleição em 2010 era maluco. Uai, tu é maluco? Mas assim, a política mudou, a política é muito dinâmica. E eu acho que a gente está no lado certo da história aqui no Distrito Federal. O governo Agnello errou muito em 2010. Errou, mas fez governo, fez em quase todas as áreas o melhor governo que já teve e teve até agora. Isso é um fato objetivo, velho. Pega área por área, porque quando a gente fala assim, governo Agnello foi ruim, tá, beleza, mas e aí? Vamos falar de educação, quem que mais contratou? Médico, assistência social, lá. Vamos falar de escola. Velho, assim, então, eu acho que a gente tem essa capacidade, a gente tem muita coisa para mostrar, e eu acho que o governo Lula vai ser um pouco um espaço para isso também. A gente está chegando já no final. Eu queria falar um pouco de esperança. A gente falou dessa tensão, da nossa responsabilidade. Ficou até meio pesado aqui. Eu falei, caraca, velho, será que a Lud, que é mais esquerda que eu, que vai ter que carregar esse fardo? Mas, assim, eu fico um pouco nessa... O que é esperança, né? Eu acho que a gente, às vezes, perde um pouco essa dimensão de o que é ter um ministro da educação, do que ter uma ministra da saúde. Que a gente não tinha, gente. Vamos falar a verdade. A gente não teve ministro nesses tempos. A gente, quando tinha, eu sempre falo disso também, onde tinha governo Bolsonaro, tinha desgraça. Onde o governo não conseguia alcançar, às vezes a política pública continuava, né? Sei lá, numa secretaria lá da Ministério da Saúde. Aí tinha um governo, funcionava, a política lá, sei lá, de combate à AIDS, continuava como política pública, né? Mas onde o governo alcançava, né? A secretaria, eu falei aqui no último podcast, Secretaria de Alfabetização, né? Era só o olavismo ali travestido de coisa horrível, né? Então, onde chegou o Bolsonaro era desgraça. Hoje a gente vai ter uma mudança histórica, onde todas as pastas, pode ser gente mais de esquerda, mais de direita, dessa frente ampla, dessa composição, nomes que a gente até não gosta, né? Esse aqui é o nome do mercado. O próprio Alckmin. O próprio companheiro Geraldo, né? Mas a gente vai ter governo, a gente vai poder discordar de uma escolha ou outra. Não vai ter um velez na educação. Eu acho que o fato de ter certeza que existe uma disposição de formular políticas públicas que avancem já não garante muita coisa, assim. Quando a gente para pensar os nomes do governo de transição, né? A gente lê os primeiros e fica... Eita! Mas depois, quando você vai avançando nesse processo, vê, por exemplo, que existe uma capacidade ainda muito forte, e aqui eu acho que é o que garante muita capilaridade no Partido dos Trabalhadores, de conseguir formular e avançar nesse processo. Nós temos companheiros da nossa realidade
que tiveram um movimento social com a gente, movimento estudantil, foram diretores da Uni e que estão no governo de transição pensando essa proposta de política, né? Então, eu acho que o processo de esperança, ele não pode estar num plano muito imaginário, assim. O Gabriel fala muito isso, assim, não, nós temos que reesperançar, vamos reconstruir a esperança. E aí, às vezes, a gente ficava, né, onde está esse... Ele não pode estar no plano imaginário, tem que estar no plano muito, muito real, assim. Eu acho que para nós tem que ser esperança, não só poder chegar no Partido dos Trabalhadores e falar, olha, a Secretaria LGBT vai falar tal coisa, mas poder chegar na Câmara Legislativa do Distrito Federal e falar, olha, deputado fulano, tá acontecendo isso, isso e isso, eu quero que tal coisa mude. Acho que isso tem que ser esperança, assim, o processo da gente voltar a democratizar de fato esse país, não só em acesso, mas em direito, né? Não vamos defender, o Gabriel colocou, vamos defender o Enem porque as pessoas precisam conseguir chegar. Não, porque as pessoas têm direito a estar. É obrigação do Estado garantir. Como o Estado tem garantia, o Gabriel, que é deputado distrital, tal, o Gabriel, aqui no seu gabinete a gente pode fazer tal coisa. Eu acho que isso para nós, acho que para a política, é a expressão máxima do que é esperança. É isso. Do que é a prática da esperança. Eu acho que agora a gente vê um caminho, a gente vê meios, não está nada dado, não está nada vencido. Claro que a gente tirou um elefante das costas, mas a gente vai ter essa obrigação de lutar por a gente. Eu acho que uma materialização dessa esperança é ver que está sendo discutido a questão da viabilização dessas políticas públicas que foram prometidas em campanha, já no primeiro ano, de forma a ser aplicada o quanto antes. É importantíssimo, a gente sabe disso, mesmo que não concordemos muitas vezes, mas ter pessoas como a equipe econômica de transição junto com a gente, que entende de mercado e que às vezes vai dar uma freada nesse processo, porque para equilibrar um pouco as contas. Então, a minha esperança é muito nesse sentido. E eu conversando ontem na festa do Gama lá com um amigo que é comerciante lá no Gama, e ele falando, ele votou no Bolsonaro em 2018, o bolsonarista assim, nessa eleição ele votou no Lula. E ele falou, bicho, eu tava falando com meus amigos, comerciantes aqui da cidade, que o dinheiro vai voltar a circular no comércio. É isso. E aí o consumo volta, o comércio gira, a indústria gira. Então, assim, a esperança de todos nós, né, que votamos no Lula justamente querendo melhorar o Brasil, querendo melhorar pro pobre lá na ponta, é essa, que volte a circular dinheiro na mão do pobre, que volte a circular dinheiro na mão do pequeno comerciante, pra gente voltar a ter um país que cresça. É isso, gente. É a esperança que a gente vai começar a reconstruir todos os dias. Vamos suar muita camisa, mas a gente sabe que os pilares, né, estão aqui. E então, assim, a gente está indo para o final desse podcast. Quero agradecer a presença de todos vocês, e principalmente do deputado eleito. A expectativa está muito alta. Queria que você falasse uma coisa, que vai ser a primeira coisa que você vai fazer quando tomar posse. Quando... sei lá, falar assim, agora é nós. O que você vai fazer? Rafael, a gente fez na campanha um processo de muito diálogo, né? E eu disse o tempo inteiro, e a gente reafirma isso, que o mandato parlamentar para nós, ele é um instrumento das lutas. Né? Instrumento das lutas coletivas, instrumento das lutas sociais. O mandato não é nosso, o mandato ele é muito coletivo e muito democrático nessas questões. Então, o primeiro ato nosso vai ser, na primeira semana de janeiro, estamos convocando já os movimentos todos, os que fizeram na campanha, os que não tiveram na campanha, mas organizam muita luta na cidade. Vamos fazer uma grande reunião, chamando aí de seminários de planejamento, mas de 2, 3 dias, para pensar junto com o movimento social organizado da cidade, não só com quem vai estar no mandato, né, com os assessores, mas para pensar junto o que nós vamos fazer. Nós estamos preparando também alguns projetos de lei já para protocolar no primeiro dia. Eu não vou dizer não para ninguém roubar, né? Mas a gente vai anunciar, mas a ideia é de ser um mandato que vai ser um instrumento de fato dessas lutas, né? Dessas lutas coletivas da cidade, das lutas do movimento social. Nós vamos ter muita luta para fazer, ajudar o Lula também a governar, mesmo estando na Câmara Legislativa. Acho que esse é um papel, um esforço muito grande nosso. Fiscalizar muito o governo libanês, né? Fazer uma oposição muito consequente, muito responsável, mas muito propositiva, muito nessa ideia de ajudar a pensar a cidade. Vou dar um exemplo muito rápido, assim, né? Final de semana, 300 ônibus ficaram na garagem porque não tinha óleo diesel, negócio. Nós vamos brigar muito para refazer e repensar
esse modelo de licitação do transporte coletivo aqui, de repensar a cidade, repensar os serviços públicos, na questão da saúde, essa questão do IGES, na educação, construção de escola, construção de creche, contratação de professor, valorizar o servidor público, ter relação e discutir cultura, equipamentos culturais em todas as cidades, enfim, pensar a cidade de maneira mais global, né? Acho que para nós vai ser 4 anos de muita disputa nisso, e como você colocou, né, essa coisa da esperança para mim, assim, nós temos tarefas urgentes. Acabar com a fome, né? Nenhum governo nosso, essa é a principal tarefa do país, 33 milhões de famintos. Aqui no Distrito Federal esse número também é muito grande. Acabar com a população em situação de rua de novo, né, que voltou a crescer, voltar a aumentar o salário mínimo, gerar emprego, ter serviço público decente para as pessoas, né? Acho que isso é o que traduz esse processo de reconstrução da esperança que está sendo depositado no governo Lula, um país que volta a se preocupar com as cidades, volta a se preocupar com o meio ambiente. Essa coisa da Copa é um negócio fundamental. Com certeza. Assim, o Bolsonaro negou a Copa no Brasil, assim, não foi nenhuma edição. Assim, nós voltamos a ter protagonismo no debate ambiental, no debate climático, né, de respeito às riquezas naturais, que foram um negócio muito desmontado. E nós vamos ter vários desafios, várias disputas com o mercado, com o setor financeiro, e nós vamos ter que fazer, né, e vamos ter que estar muito organizado para em 2026 também a gente, né, continuar avançando numa perspectiva também internacional, que eu acho que é muito fundamental. Como é que a gente já volta a ter um país de novo que rearticula, né, internacionalmente o protagonismo do sul do mundo, né? Acho que essa relação com a América Latina, a relação com a África, né? A relação com a própria China, né? A relação com o sul do mundo, voltar a pensar um mundo multilateral. O Brasil tem um papel muito fundamental nisso. Eu acho que a eleição do Lula já demonstra nessas 2 semanas, né, antes de assumir o mandato, essa capacidade e essa necessidade, né, que o mundo inteiro também tem, deposita sobre nós uma capacidade de articulação e tal. Enfim, então eu acho que é um pouco disso, o nosso mandato vai ser isso. E aí você falou uma coisa da pressão, eu queria terminar com isso que eu aprendi com a Arlete. E o mandato vai ser esse instrumento para isso, né? E a Arlete falava que feijão e governo só fica bom com pressão, né? Então, acho que o mandato nosso vai ser esse instrumento, então todo mundo também está nos assistindo aqui também, está à disposição, né, para conversar, para ter diálogo, mas para construir muita luta no Distrito Federal. Tenho certeza que em 2026 a gente volta a governar o DF. Olha só, gente. Eu tenho mais uma pergunta última. Qual que vai ser a diferença do seu gabinete para o gabinete da Arlete? Tem muitas diferenças, né? Assim, nós vamos ter muita agenda comum, mas vai ter também muita diferença, muita identidade, né? Essa coisa, acho que da juventude é uma questão com muita identidade nossa, muita identidade própria, mas nós vamos estar atuando nas grandes áreas. A Arlete me ensinou uma coisa que eu acho muito fundamental. O mandato parlamentar, e um deputado, um parlamentar, precisa ter muita capacidade de diálogo, precisa ter muita capacidade de procurar soluções e buscar mediações. Acho que é o papel de um bom parlamentar, né? Ser capaz de construir pontes, isso nós vamos herdar, né, e tentar aplicar. Agora, vai ter uma diferença que é também pensar, e nós vamos estar muito dedicados a pensar como é que a gente reconstrói, né, e repensa a dinâmica partidária, a dinâmica da esquerda do Distrito Federal. Nós queremos colocar muito nessa tarefa, muito nessa disposição. E, como eu disse, assim, né, isso tem objetivo, não é repensar a forma de organização da esquerda só porque a gente acha que a nossa forma é melhor ou pior. Porque em 2026 nós queremos governar o Distrito Federal, em 2026 nós queremos reeleger o nosso projeto, né, nacional, para poder continuar avançando rumo ao que eu tenho certeza disso, né? Esse governo do Lula não vai ser o governo que vai construir o socialismo, mas nós, como socialistas, né, disputamos a política para criar bases, relações para poder construir. Então acho que vai ter muita identidade com o que foi o legado da Arlete, e nós vamos buscando também essa identidade própria junto com os movimentos coletivos que a gente se organiza. Perfeito. Então, muito obrigado, gente. E você que está assistindo, não deixe de compartilhar para que mais gente veja. Esse é o Saindo do Quadrado. Não deixe de se inscrever.